E juristas do Estado estão justamente repercutindo essa atuação do magistrado. Integrantes do Supremo Tribunal Federal elegeram nesta semana os novos presidentes e vice-presidente, os novos presidente e vice-presidente da Corte. Edson Fachin e Alexandre de Moraes foram escolhidos para as funções que dobradinha e vão ficar os próximos 2 anos no comando do tribunal. A posse dos dois está prevista para o dia 29 de setembro. A sucessão nos principais cargos do STF segue a ordem de antiguidade, ou seja, por tradição, a presidência é ocupada pelo ministro mais antigo que ainda não ocupou o posto. O segundo mais antigo, nesse mesmo critério, passa a ser o vice. Radicado no Paraná, Edson Fachin se formou em Direito pela Universidade Federal do Paraná em 1980 e fez carreira aqui no estado, atuando como procurador do Paraná entre 1990 e 2006. O ministro tem um perfil discreto, cordial e sereno. Ele já presidiu o Tribunal Superior Eleitoral por 6 meses em 2022. Durante o mandato, o ministro prezou pelo andamento dos ciclos de transparência da urna eletrônica e pelo fortalecimento da segurança da votação, em uma época de grande investida no Congresso e do então presidente da República pelo chamado voto impresso. A gente vai conferir agora um trecho da sessão plenária do STF que trouxe esse resultado de uma votação simbólica. Portanto, receba com muita alegria o meu abraço pessoal e penso que o de todos os colegas pela eleição, lhe desejando que seja muito feliz e abençoado nos próximos 2 anos. É duro, mas é bom. Senhor presidente, agradeço a Vossa Excelência, aos eminentes pares, a ministra Carmen Lúcia, a confiança que é depositada em mim e no ministro Alexandre de Moraes. Reitero aqui, perante esse colegiado, a honra de integrar esta corte e a eleição, como sabemos aqui, tem um efeito simbólico, é como uma corrida de revezamento. O bastão agora chegou aqui e recebo com o sentido de missão e com a consciência de um dever a cumprir. E, portanto, presidente, agradeço a condução de Vossa Excelência, agradeço ao mesmo tempo todo o trabalho, o zelo e a sensibilidade que Vossa Excelência tem dedicado a esse tribunal. Nós continuaremos buscando fortalecer a colegialidade, a pluralidade, sempre aberto ao diálogo. Muito obrigado, presidente e eminentes pares. Olha, a mudança no comando do STF também muda a composição das turmas da Corte, que são 2 colegiados formados por 5 ministros, cada um desses colegiados. Como Fachin assume a presidência, ele deixa de compor a segunda turma. Com isso, Barroso, que é o atual presidente, deverá seguir para esse colegiado. Já a composição da primeira turma, da qual Moraes participa e que é responsável por julgar os casos envolvendo a ação penal da tentativa de golpe em 2022, não vai ser modificada. João Rafael de Oliveira, doutor em Direito Processual Penal pelo IDP, advogado criminalista, ressaltou o perfil ponderador do ministro que construiu sua vida aqui no estado do Paraná. Então, a partir de agora, a gente começa com a análise aqui e opinião também de juristas sobre essa nova posição de Fachin. Se a gente for verificar, né, a carreira jurídica do ministro Fachin, sobretudo após a sua nomeação para a Suprema Corte do país, é uma postura discreta, muito técnica. Então, eu acredito que ele vai conduzir a presidência do Supremo dentro dessa perspectiva de discrição, sem que isso signifique ausência de firmeza. Ele sempre se mostrou um jurista preocupado com os direitos fundamentais, preocupado com a realidade social do país e que tende a manter uma firmeza em relação à defesa do próprio Poder Judiciário enquanto uma instituição independente, autônoma, imparcial e, ao mesmo tempo, guardião, né, dos direitos fundamentais previstos na nossa Constituição. Acredito que para esse momento em que nós temos uma tensão entre os poderes, com todos os movimentos que nós estamos presenciando nos últimos meses e anos, talvez essa postura do ministro Fachin conduza a um caminhamento mais moderado, sem tensionar demais essa relação que já está um pouco em crise
Mas isso, penso eu, não vai significar assim, concessões, né? Porque ele tem um perfil muito técnico, muito firme. Olha, o advogado especialista em direito constitucional, Flávio Pansieri, também comentou essa escolha de Fachin para ser o presidente do STF. Vamos ouvir. A chegada do ministro Luiz Edson Fachin à presidência do Supremo Tribunal Federal trará ao Supremo um espaço de maior autocontenção. Esta é uma frase, inclusive, utilizada pelo ministro em inúmeros de seus discursos nas últimas semanas, e me parece que o histórico do próprio ministro, quando presidiu o Tribunal Superior Eleitoral, com uma atuação absolutamente técnica e reservada, sem grandes aparições midiáticas, mostra que a Corte Constitucional terá um estilo um pouco diverso desse apresentado na atual gestão. Nós temos, de algum modo, uma grande expectativa positiva pela presidência, com isto reduzindo essa tensão que envolve a atuação do Supremo e uma maior conformação com a atuação dos demais poderes. Olha, a gente trouxe aqui a fala de especialistas, vamos também costurar essa opinião em conjunto com você que faz parte da nossa audiência. Não se esqueça de participar pelo nosso WhatsApp 41 984 18 1071. Além da sua opinião, hoje é sexta-feira, é dia de mandar foto para cá também, para aparecer na nossa live. E lá no YouTube já está vindo muito recado também nesse sentido. Essa votação ela é só um rito, ela não tem ali nenhum tipo de mudança esperada dentro do resultado daquilo que os outros ministros vão escolher. Já existe essa tradição, ela é histórica, de que o ministro mais antigo dentro da corte, mais velho e que não tem ainda assumido a presidência, seja o nome avaliado para assumir a presidência do STF. E por isso que Edson Fachin vai ocupar esse espaço. Vamos lá, quem é Edson Fachin? Apesar de ter essa posição muito ponderada e ser visto como um ministro mais discreto, mais sutil dentro do STF, também coleciona polêmicas. Existe aí um histórico político, até por conta do modo como hoje os ministros chegam ao STF, essa questão da nomeação. Um presidente da República escolhe quem ele quer para atuar no Supremo Tribunal Federal. Quem escolheu Edson Fachin foi Dilma. Foi indicado pela presidente da República do PT. Inclusive, antes de se tornar ministro, Edson Fachin tinha até assinado uma carta no meio ali do segundo turno das eleições presidenciais. Era um manifesto de juristas declarando apoio à eleição de Dilma Rousseff. Ele também se envolveu, de certa forma, nesse aspecto mais politizado dentro da corte, a partir do momento que defendeu a candidatura de Lula, mesmo enquanto o então ex-presidente estava preso. Em 2018, correu dentro do Tribunal Superior Eleitoral um pedido da defesa de Lula para que ele pudesse ter o registro de candidatura. Praticamente todos os ministros votaram contrários a essa posição. Edson Fachin foi o que, na época, abriu ali a discussão e a divergência nesse assunto, se baseando de que Lula poderia ter uma autorização provisória, mesmo preso, a concorrer às eleições. E também foi o próprio Fachin que começou esse desmanche da Lava Jato, desconsiderando várias ações que tramitavam na corte e trazendo aquilo que entrou na boca do brasileiro, descondenando Lula e permitindo que ele pudesse participar do processo eleitoral. Enfim, nada de novo sobre a luz do sol quando a gente olha para decisões políticas e partidárias que envolvem o STF. A questão é que agora, na presidência da corte, teremos mais um ministro que já adotou posições no passado relacionadas ao Partido dos Trabalhadores, Manu. É isso, né? Como você trouxe bem aí esse histórico, indicado por Dilma Rousseff e justamente indicado porque tinha esse alinhamento político, né? Ele tinha alinhamento também com o Movimento Sem Terra, né? O MST, e com a candidatura de Dilma, com esse apoio que a Bia bem trouxe aí, e foi colocado lá no Supremo Tribunal Federal justamente por conta disso, né? Não é assim que deveríamos ter as escolhas para os ministros do Supremo Tribunal Federal, que tem lá todos os requisitos, mas muitas vezes é assim por alinhamentos políticos que eles são escolhidos. Depois que entrou lá, já teve várias decisões que desagradaram justamente este grupo aí da política também, tá? E aí a gente viu muitos dos juristas falando sobre essa discrição de Luiz Edson Fachin, e que bom, né, que tem essa discrição, era o mínimo que a gente esperava de um ministro quando ele está na Suprema Corte do país, que não seja aí, fique indo para a imprensa, para as redes sociais, ficar comentando política justamente. E assim, por mais que tenha essa indicação de Dilma Rousseff,
tenha esse histórico, que aí, sem entrar nesse mérito, né, tá errado a escolha por esse fator. Depois que entrou na Suprema Corte, foi um ministro que adotou muito mais essa discrição de fato e que já teve decisões polêmicas ali para ambos os lados, mas que teve muitas decisões que desagradou justamente esse grupo também do Partido dos Trabalhadores. Então, assim, há uma expectativa de que, pelo menos nos anos de presidência de Luiz Edson Fachin, essas manchetes, né, envolvendo muito que a gente viu na gestão de Barroso, de falas ali para a imprensa e provocações nesse âmbito da política, pelo menos diminuam. Mas isso está longe de resolver todo um problema no Supremo Tribunal Federal que a gente vê e que não somos só nós que estamos apontando aqui, né, de excessos de politização também, sobretudo, né, de alinhamento com pautas, por exemplo, que deveriam ser definidas no Legislativo. E aí, sobre esse ponto também quero trazer, né, que mais recentemente, por mais que também tenha esse histórico, né, como a Bia falou, foi o Luiz Edson Fachin que deu a decisão que acabou pelo desmonte da Lava Jato e justamente a revisão ali de condenações do próprio atual presidente da República, o presidente Lula. Mas mais recentemente, pelo menos, a gente viu ali uma luz, né, de sanidade, digamos assim, em algumas decisões de discussões do Supremo Tribunal Federal, de posicionamentos também de Luiz Edson Fachin. Quando a gente teve aquela avaliação de se deveria ser declarada suspeição ou não, quando familiares de algum dos ministros do Supremo Tribunal Federal estiverem envolvidos na defesa de algum processo que chega na Suprema Corte. Foi voto vencido, aliás, não foi declarada essa suspeição, tá? Imagine só você, né, imperando esse lobby e esse capital também, né, financeiro lá em Brasília para familiares de ministros do Supremo Tribunal Federal, mas foi voto vencido Luiz Edson Fachin. O mesmo aconteceu naquele famigerado, né, regulamentação das redes sociais que veio por parte do judiciário aqui no nosso país, com a avaliação do artigo 19 do Marco Civil da Internet, onde ele, no seu voto, deixou claro que o Supremo Tribunal Federal estava legislando, que ele não concordava com aquilo. Então, assim, longe de resolver um bocado de excessos que a gente tem no Supremo Tribunal Federal hoje. Mas se pelo menos essas últimas decisões mais recentes, né, de não querer legislar no lugar do Congresso Nacional forem mantidas, a esperança é de que seja um pouquinho mais tranquilo, um pouquinho menos imbativa a atuação do Supremo Tribunal Federal nesses 2 anos, mais óbvio, né? Como eu falei, longe de resolver um bocado de excessos e de limites que estão sendo testados também por lá. Eu acredito que seja uma gestão do Fachin mais discreta, como aliás tem que ser, menos midiática. Vejo muitos ministros fazendo muita entrevista, dando muito discurso, opinando sobre tudo, quando o juiz, alguém da carreira jurídica, tem que se manifestar nos autos, não em entrevista, muito menos em eventos da Uni, como o atual presidente fez e deu aquela declaração completamente infeliz. Agora, ao mesmo tempo, estava ouvindo vocês falarem, relembrando aí uma das principais decisões aí envolvendo a Lava Jato, quando o Fachin anulou ali todas as condenações do Lula por conta do argumento de que Moro não era competente, a vara aqui de Curitiba não era competente para julgar o presidente Lula, já que aquela questão da ação do triplex, de Atibaia, não tinha relação com a Petrobras, os desvios da Petrobras. Esse foi o argumento que fez Fachin anular todas as condenações envolvendo Lula. Mas, ao mesmo tempo, ele é visto dentro do Supremo Tribunal Federal como um entusiasta da operação. Deu muita decisão favorável à Lava Jato. Ele, inclusive, ganha destaque quando ele pega a relatoria dos processos aí da operação da Lava Jato, no caso da morte do ex-ministro Teori Zavascki. Ele que herda essa relatoria, né? Tinha recém-chegado, chegou em 2015, em 2017 morre Teori Zavascki e aí ele assume essa relatoria. A posse dele está marcada para o dia 29 de setembro, às 4 horas, também assume uma regra, né? Assume a presidência do Supremo Tribunal Federal, também assume a presidência do Conselho Nacional de Justiça, um órgão aí de controle do Poder Judiciário do país. E aí teremos Alexandre de Moraes como vice-presidente. Já dá para a gente fazer essa afirmação de que depois que assumir o Fachin, 2 anos depois, quem assume o Supremo Tribunal Federal será
Alexandre de Moraes, dentro dessa regra que a Bia começou explicando, falando de que sempre a presidência é exercida pelo ministro mais velho, que não foi ainda, não presidiu a Suprema Corte. Então, pela ordem, Fachin agora assume em setembro, 2 anos depois, lá em setembro de 2027, quem assume